O tipo de Deus que servimos vai determinar a vida que nós vivemos. Por isso é que é importante compreender o caráter de Deus corretamente. Como cristãos afirmamos que a nossa revelação veio através da figura de Jesus Cristo. E é com esta confissão que vem a faceta da compreensão da nossa fé. E nós devemos ver Deus através das lentes de Jesus Cristo. Quem me vê a mim, diz Jesus em João 14:9, vê o Pai. Como é que está a nossa vida espiritual? Ele inquieta-nos com o seu Santo Espírito para que possamos caminhar novamente para o centro da sua vontade. Era uma segunda-feira, estava no meu segundo ano de Teologia, em Colonge, Susalev, e os estudantes de Teologia reuniam-se num encontro de manhã no seu principal auditório, conhecida como a Aula. E naquela semana nós recebíamos uma visita ilustre que vinha dos Estados Unidos, o nosso saudoso pastor Teófilo Ferreira. Era ele que iria apresentar um seminário intensivo sobre um determinado tema. E nesse seminário eu coloquei-lhe uma questão. E a questão era a seguinte: se dois exércitos beligerantes cristãos entrassem em confronto, a qual dos exércitos o Senhor iria responder? Que força iria prevalecer? A compreensão das ações de Deus são determinantes para a nossa vida espiritual. Podem dar um sentido pleno ao nosso percurso, ou então podem destruir completamente a nossa experiência espiritual. Aliás, a religião, se não for fundamentada e vivenciada de forma equilibrada, pode destruir a nossa fé. Ou através de nós podemos destruir a fé de outras pessoas. Nós somos produtos do nosso passado, mas não significa que tenhamos que ser prisioneiros do mesmo. Apesar de sermos infiéis, Deus é fiel e Ele não lida connosco na base daquilo que nós somos, mas sobretudo na base daquilo que Ele é. E é por isso que nós somos gratos. O homem, em missão para o seu Deus, fez os seus últimos e cuidadosos preparativos. Levantou-se silenciosamente, tomou banho, barbeou-se, vestiu-se e então orou. Talvez o momento mais importante desta rotina. Ele fez o check-out do hotel, dirigiu-se ao aeroporto, à zona do drop-off das malas, depositou a sua mala, verificou pela última vez o seu bilhete, passaporte, e ali estava no bilhete, dia 11 de setembro, companhia aérea American Airlines, e o número de voo 11. O que não constava era o seu real destino. Caso aparecesse, seria cidade de Nova York, Manhattan, World Trade Center, Torre Norte. Ele fechou a porta, saiu do hotel, estava sinceramente convencido que iria honrar o seu Deus. E é motivado por esta convicção que ele sai do quarto e entra para os anais da história. Este homem fez o que fez devido à compreensão que tinha do seu Deus. Na realidade, ele agiu com precisão e metodologia devido à concepção que tinha de Deus. Há um outro homem, quando olhamos para ele, nós vemos-lo a fugir, rápido, como um raio, e agarrava-se à mão da sua mulher. Eles correm através de uma vegetação luxuriante, num paraíso perfeito, conhecido como Éden. E eles procuram qualquer coisa naquele momento que tapa a sua nudez. Eles têm que se esconder. Deus vem ali. Eles ouvem a voz no jardim.
o ritmo cardíaco começa a aumentar. Porquê é que Adão e Eva correm? Porquê é que Adão e Eva fogem daquele que os amou e criou? A resposta é muito simples. Na verdade, o seu esconderijo fala mais sobre eles do que propriamente do seu Deus. Há ainda um outro homem. Ao observá-lo, nós vemos o seu sofrimento. Ele faz uma promessa a Deus, mas um tipo de promessa que Deus não queria e não pediu. Na verdade, o seu voto está totalmente desenquadrado com a palavra de Deus. Mas não importa. Ele fez a promessa à mesma. Ele fez para o Deus da sua compreensão. Visto que fora bem-sucedido, ele agora tinha que cumprir a sua promessa. A triste saga de Jefté está no livro de Juízes, no capítulo 11. Ele é o 9º juiz. O capítulo 1 diz que ele era filho de Gileade, mas depois nós encontramos uma conjunção adversativa. Porém, era filho de uma prostituta. Intencionalmente, o texto mostra esta situação. Porém, era filho de uma prostituta. E o versículo 2 diz que a determinado momento, quando chegou o momento das partilhas, e nós vemos o caráter das famílias, é exatamente no momento das partilhas, quando há heranças que estão metidas no meio. Há famílias que se rompem por causa da questão material, da questão financeira. Ele foi totalmente rejeitado pela família, marginalizado pela família. Os irmãos, que eram filhos legítimos, ele não era filho legítimo, era filho de Gileade com uma prostituta, convidaram-no a sair de casa. E ele então encontrou alojamento numa terra chamada Tov, que em hebraico significa bom. Ele em Tov não tinha qualquer expectativa. Ele não esperava nada. Às vezes nós vamos também para a terra de Tov, quando nos magoam, quando nos fazem mal, é como se fosse o nosso bunker, a nossa zona de proteção. Não esperamos nada. Não temos qualquer expectativa para não nos desiludirmos. Só que a determinado momento, devido a um conflito com Amon, os mesmos irmãos que o tinham despedido de casa são os mesmos que o vão buscar para liderar o exército nesta batalha. Às vezes, isto é o que Deus faz na nossa vida. Ele pega em experiências negativas e transforma essas experiências dando-lhes um cunho e um sentido positivo. Há várias formas de encarar a nossa compreensão de Deus. Nós encontramos os deístas. Os deístas dizem que Deus criou tudo, mas não se envolve na criação. Depois encontramos os panteístas. Os panteístas dizem que cada um de nós é uma partícula de Deus e que Deus intervém através de nós, através de um sincretismo. Encontramos depois aqueles que são os deterministas. Os deterministas dizem tudo já está escrito, não importa aquilo que tu faças, o teu destino está traçado. E há cristãos calvinistas que acreditam nesta visão. Mas depois encontramos a providência. A providência diz que Deus está envolvido ativamente na nossa história, na vossa história. E é por isso que ele interviu também aqui na história do Jefté. Ele fez um voto ao Senhor. Versículo 31. 11:31, se quiserem acompanhar, Juízes 11, versículo 31. Conversando com Deus. E diz: se tu fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei um sacrifício àquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. E Jefté liderou o exército contra os amonitas. E a verdade é que o Senhor o fez vitorioso. O versículo 34 a 35 diz que quando este homem chega à casa, este juiz, em Mispa, um local que significa torre de vigia, onde Jacó e o seu sogro Labão se afastaram cada um para o seu lado, a sua filha saiu ao seu encontro a dançar e tocando adufo. O texto diz que era a única filha. Ele não tinha mais filhos nem mais filhas.
E por isso a Bíblia diz que quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ai, minha filha, tu partes o meu coração, porque é que tens que ser tu a fazer-me sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus e não posso voltar atrás. Um voto premeditado. A Bíblia diz que neste relato o Espírito Santo tomou posse da vida de Jefté. Mas o facto do Espírito Santo nos conduzir a determinado momento não significa que nós sejamos sempre infalíveis. O Espírito Santo pode nos conduzir em alguns momentos, mas a dada altura nós podemos estar muito longe da direção do Espírito de Deus. Ele era filho de uma cananeia e a aculturação estava ali extremamente presente. Normalmente os generais gentios, eles faziam sempre um sacrifício humano antes de realizarem um empreendimento militar. Era a prática da época. E consagravam esses bebés ou pessoas adultas ao Deus Chemosh, ao Deus cananita. E Deus não pediu isto a Jefté. E no versículo 36, a filha vai responder: papá, se tu fizeste esta promessa a Deus, faz de mim aquilo que tu prometeste. Pois Deus permitiu que o Senhor vingasse os nossos inimigos. E continuou a filha: eu só te peço uma coisa, deixa que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque eu nunca vou chegar a ser mãe. Eu nunca irei viver a experiência da maternidade. Às vezes eu penso neste relato e coloco-me nas sandálias, nos sapatos de Jefté e pergunto-me, se ele não tinha mais nenhum filho, quem é que ele estava à espera que saísse pela porta? A sogra? A mulher? Obviamente que teria que ser, provavelmente, a filha ou a mulher. A verdade é que o pai deixou que ela fosse 2 meses. E ela regressou com as amigas, continuando nos versículos em diante, saiu pelas montanhas, chorou, e o texto diz que ela morreu virgem. Um voto premeditado. Há ainda uma outra história. Conseguem ver 3 homens concentrados ao redor de uma figura comovente que está no chão. Quem está no chão não tem dignidade ou não aparenta ter dignidade humana. Mas trata-se de um homem chamado Jó, afligido por um profundo sofrimento. E os 3 homens ali reunidos ao seu redor têm o objetivo de lhe trazer conforto. Mas o que eles dizem? Fazem-nos recuar. Numa primeira fase nós estamos empáticos. Aqueles amigos vieram ajudar o amigo que estava a passar dificuldades. Mas eles tiveram vários dias em silêncio. E agora resolvem falar. E dizem: vamos, Jó, tu mereces o que estás a sofrer. Tu mereces. Como também aquilo que aconteceu aos teus filhos. Vocês já imaginaram um dia se estiverem doentes no hospital ou na vossa casa e há um irmão que vos quer visitar e a primeira coisa que chega, primeiro fica-vos a olhar em silêncio e depois diz: é merecido aquilo que tu estás a passar. Nada nos acontece sem que tenhamos feito algo para merecer. Como é que eles puderam ser tão insensíveis, tão frios, para animar Jó com este tipo de abordagem? A resposta é bastante simples. Eles fizeram isso devido à perspectiva que tinham de Deus, à compreensão que tinham de Deus. Finalmente, uma outra história. Há um homem que está a caminhar em passos largos e firmes. Ele está irritadíssimo, com a testa franzida. Ele está pronto para perseguir, prender, matar tudo o que se chame cristão. Esta jornada foi alcançada com este objetivo. Porquê? Por causa da maneira como ele compreende Deus. Acabamos de considerar 5 histórias e elas estão ligadas por um denominador comum. E esse denominador comum tem a ver com a compreensão de Deus. O tipo de Deus que servimos vai determinar a vida que nós vivemos.
Sem dúvida que nós conhecemos estas histórias muito bem. A compreensão de Deus afetou o comportamento de Adão e Eva. Então eles ouvem a Deus. E aquela pergunta que todos nós conhecemos: onde é que vocês estão? Esta pergunta da parte de Deus traz reflexão. Deus veio para atraí-los, não para expulsá-los. E Ele hoje continua a fazer o mesmo connosco. Como é que está a nossa vida espiritual? Ele inquieta-nos com o seu Santo Espírito para que possamos caminhar novamente para o centro da sua vontade. Jefté fez um voto de sacrificar qualquer um ou qualquer coisa. Mas isto não era bíblico. Os generais, como já vimos, faziam isto. Hoje há pessoas que antes de realizarem missões vão ao Santuário de Fátima, ao Santuário de Lourdes, realizar promessas, pagar promessas, cumprir votos. Deus não nos pediu para cumprir votos nem para pagar promessas. Ele pediu-nos para agradecer e para depender dele. E era isto que Jefté deveria ter feito. Agradecimento, ser grato. Se ele conhecesse o Deus dos seus antepassados, ele teria salvo a vida da sua única filha. Às vezes, alguns de nós, enquanto educadores, podemos também ter uma influência negativa na vida daqueles que estão sobre a nossa ascendência, porque temos uma má compreensão de Deus. E no excesso do nosso zelo, podemos até afastá-los de Deus. E a religião acaba por matar a fé dos nossos queridos. Nós vemos claramente que algo na visão de Jefté motivou aquela vil promessa. Mas houve uma consequência. A Bíblia diz que a linha de sucessão de Jefté foi interrompida. Ele não teve mais nenhum descendente. Interrompeu ali a história deste juiz. Os amigos de Jó também vieram confortá-lo. Ele está a sofrer um tipo de tragédia que a maioria de nós jamais irá passar. Portanto, é de esperar que os amigos estejam ao seu lado. Mas não é normal a forma como eles escolheram confortá-lo. Fazem-no dizendo: Jó, tu mereces o que estás a passar. Aparentemente, a compreensão de como o mundo funciona, e mais especificamente a compreensão da teodiceia da justiça de Deus, é o âmago daquilo que eles dizem. Deus dá coisas boas a pessoas boas e dá coisas más a pessoas más. Portanto, se tu estás a passar por uma experiência má nesta hora, significa que tu és mau. Basicamente, esta é a teoria da retribuição. E a sua compreensão de Deus guiou-os em tudo aquilo que eles fizeram e disseram. Finalmente, o apóstolo Paulo. Paulo persegue os cristãos. Ele é Saulo. Mas a caminho de Damasco, ele cai de joelhos. E há uma voz do céu que pergunta: Saulo, Saulo, porquê é que me persegues? Ele pensava que conhecia a Deus, mas não conhecia. E esta mudança de nome, de Saulo para Paulo, vai também trazer-lhe uma nova compreensão do caráter de Deus. Vai trazer-lhe um novo estilo de vida. Ele agora passa a ser também o apóstolo do amor. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, ele diz: o amor de Cristo me transformou, me constrangiu. O amor de Cristo me constrange. Ele tem agora uma nova visão, ele tem agora uma nova compreensão da atuação de Deus. Será que estas histórias seriam aplicáveis ainda nos nossos dias? Será que a nossa compreensão de Deus ainda nos influencia nos relacionamentos que nós temos na família, na igreja e na sociedade? Eu acredito que sim. Há um filme que se chama O Voo United 93, que retrata a história do fatídico voo, o último, do 11 de setembro, onde os passageiros tomaram conhecimento do que estava a acontecer e lutaram pelo controle do avião. Aquela nave, sabemos, caiu na Pensilvânia. E a breve cena que nós vemos naquele filme mostra os passageiros reunidos. No final do avião estão a grande parte dos passageiros e no cockpit
estão os terroristas. A determinado momento, os terroristas dão-se conta que os passageiros já conhecem as suas intenções e estão prontos também para lutar. A tensão cresce enquanto os terroristas esperam alcançar o seu destino final. Mas os passageiros têm a expectativa de conseguir impedi-los e querem talvez salvar-se a si mesmos e ao avião. O momento crucial acontece quando a câmara vai mostrar duas cenas. Lá na cabine, os terroristas dirigem uma prece a Allah, pedindo-lhes a força, a bênção para poderem concretizar a sua missão. E na segunda cena, lá no fundo do avião, encontramos o grupo de mãos dadas, orando o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E assim que terminam as orações, cada grupo move-se para fazer aquilo que acreditam que o seu Deus deseja que façam. O tipo de Deus que servimos vai determinar a vida que nós vivemos. Por isso é que é importante compreender o caráter de Deus corretamente. Se isto é verdade, então compreender o caráter de Deus torna-se decisivo na história da salvação. Também no nosso percurso de vida. Ellen White escreveu as seguintes palavras já há vários anos, dizendo que os homens e as mulheres estão a perder progressivamente o conhecimento do seu caráter. E este tem sido mal compreendido e mal interpretado. E ela continua dizendo que, à medida que o tempo vai avançando, o caráter de Deus deve tornar-se notório. Então, nós precisamos hoje, mais do que nunca, apresentar o caráter de Deus de uma forma equilibrada. Trevas vivemos nós, devido à má compreensão de Deus. Por isso a mensagem sobre o seu caráter vai iluminar o mundo em breve. Pode ser então que esta seja uma questão também pertinente na parte final da história do grande conflito. Quando nós pensamos nesta dimensão, olhamos para um mundo que é fraturado por causa de compromissos extremistas e muitas vezes olhamos apenas para o Médio Oriente, pensamos no terrorismo, mas esta realidade interpela-nos hoje aqui também na nossa sociedade ocidental. Podemos considerar realidades mais localizadas em que ocorrem polarizações entre liberais, conservadores, direita, esquerda. E isto também se vive hoje na Igreja. A forma como entendemos a Igreja. Será que seria esta uma forma muito simplista de sugerir que boa parte de tudo isto é guiado e fundamentado através da matriz como nós olhamos Deus e o seu sistema de valores? Se por alguma razão ainda precisarmos de ser convencidos sobre a importância da compreensão de Deus na nossa vida, quando consideremos as palavras do autor Adam Robinson, ele diz que hoje em dia cada vez se prega mais um relacionamento com Deus, mas sem teologia, sem fundamento na palavra. Há muitos pregadores que dizem: eu não gasto muito tempo a pregar teologia, mas eu quero ensinar as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Se nós tivéssemos contacto com um cirurgião que tivesse que fazer uma intervenção e ele nos dissesse: eu faltei às cadeiras de farmacologia, de anatomia, de cirurgia, safei-me, mais ou menos, ia lá, mas não me interessava muito por isso. Eu penso que nós não iríamos confiar muito nesse cirurgião. Ele diria: eu tenho um estilo mais virado para o paciente. Na verdade, eu quero é que o utente se sinta confortável na minha presença. Eu penso que rapidamente nós diríamos: você não me vai intervencionar, não vai ser com o seu bisturi, nem vai ser na minha barriga. Isto soa bem às vezes. Nós estamos hoje a vender um evangelho light, ensinando as pessoas apenas a ter um relacionamento com Jesus, mas não a alicerçarem-se na rocha.
casa daqueles dois homens. Um tolo construiu a casa na rocha, na areia, e o sábio na rocha. Eu quero vos dizer que a casa foi construída exatamente no mesmo sítio. Às vezes nós pensamos que um construiu na praia e outro construiu lá numa montanha. Não há uma interpretação correta do texto. Eles construíram exatamente no mesmo sítio. Só que o sábio escavou até aos fundamentos, até à rocha. E o tolo fez uma construção superficial, não fez fundamentos. E hoje nós encontramos este tipo de crente na igreja. Pessoas que não têm alicerces, pessoas que não têm fundamentos. E quando vêm as tempestades, os problemas e as provações na vida, nós somos sacudidos até à ruptura. Porque a nossa experiência com Jesus é superficial. O arcebispo William Temple disse em determinada ocasião: se o nosso conceito sobre Deus for radicalmente falso, então quanto mais devoto nós formos, pior será para nós e para aqueles que vivem conosco. Então ele dizia: então o melhor seria que fossem ateus, diretamente, porque uma má compreensão de Deus pode prejudicar-nos a nós próprios e também quem está à nossa volta. O autor Oswald Chambers, num dos seus livros, também dizia que é perigoso construir concepções sobre Deus como chumbo derretido, derramado sobre um molde, e quando este estiver frio e duro, nós arremessamos este molde contra a cabeça das pessoas que não pensam da mesma forma que nós. Se este é o caso, nós precisamos de perguntar: quem é o nosso Deus? Que Deus é que eu sirvo? Como cristãos afirmamos que a nossa revelação veio através da figura de Jesus Cristo. E é com esta confissão que vem a faceta da compreensão da nossa fé. E nós devemos ver Deus através das lentes de Jesus Cristo. Quem me vê a mim, diz Jesus em João 14:9, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Cada aspecto da nossa teologia, da nossa vivência cristã, cada escolha, cada ação deve ser examinada à luz do caráter de Jesus Cristo. É verdade que a história de Jefté não ficou por ali. Porque se os meus queridos irmãos forem a Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, ele, apesar de tudo, vai ser apresentado como um herói da fé. Ele aprendeu durante a sua vida a ter a visão equilibrada, a visão funcional do caráter de Jesus Cristo. É uma caminhada que nós vamos fazer toda a vida com Jesus. E a nossa visão hoje pode ser muito limitada. Mas à medida que nos vamos aproximando de Cristo, Ele vai nos abrindo cada vez mais a visão e vai fazendo-nos mais tolerantes uns com os outros. No céu não vão estar santos perfeitos. Vão estar pecadores arrependidos. As nossas vidas são a consequência do tipo de Deus que adoramos, conhecemos, amamos e servimos. Se porventura a nossa compreensão de Deus hoje ainda é muito limitada, e eu reconheço que a minha é muito limitada, eu hoje peço ao Senhor que me ajude na minha incredulidade e que me dê um vislumbre da sua glória, para que eu possa ser uma expressão perfeita do seu caráter nesta terra. E eu acredito que a minha oração, é também de todos os nossos queridos irmãos. Um sábado ricamente abençoado.